Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e nesse vídeo eu vou falar sobre taxa de acerto em estratégia de trading. Então, muita gente procura sempre, quando está desenvolvendo uma estratégia, desenvolvendo um setup, procura encontrar uma estratégia necessariamente com uma taxa de acerto muito alta, né? E isso não necessariamente é a coisa mais importante. Tá? Porque sempre o mais importante é a correlação entre a taxa de acerto, o que chama o average loss, a média de perda quando perde, e o average win, que é a média de ganho quando ganha. Tá? Então, digamos que você tem uma estratégia que quando perde, quando estopa, você perde 1% do seu capital, e quando você ganha 5% do seu capital. Então, ou seja, você está com risco retorno de 1 para 5. Então, se você conseguir, por exemplo, 33% de acerto, já é fantástico, porque você vai errar duas, acertar uma, errar duas, acertar uma. Você perde um, ganha 5, perde um, ganha 5. Isso é muito difícil de conseguir, porque é uma correlação muito boa, né? Mesma coisa, normalmente para você conseguir uma taxa de acerto aí de 70%, 80%, 90%, e tem sistemas que fazem isso, você precisa normalmente ter, por exemplo, o seu average, sua média de ganho, por exemplo, 1%, e a média de perda, por exemplo, às vezes 4%, 3%. Então, ou seja, você vai acertar muito, mas você também, quando perder, vai perder bastante, tá? E então é sempre bom buscar algum equilíbrio. Por quê? Quando você tem estratégias, por exemplo, com um risco-retorno muito bom, 1 para 6, 1 para 7, normalmente elas têm uma taxa de acerto muito baixa, porque é difícil fazer uma estratégia com risco-retorno bom que acerte muito, né? Então, ou seja, isso causa uma dificuldade porque normalmente você vai errar muitas ordens seguidas, e isso psicologicamente é muito difícil, você deixar um sistema trabalhando que stop muitas ordens. Isso, você tende a, tá indo muito mal o sistema, eu vou desativar ele, né? Só que um sistema desse, às vezes ele erra 10 ordens seguidas, você perdeu 10% do seu capital, mas daqui a pouco ele acerta 2, 3 seguidas, você faz 3 seguidas, você faz 30%, né? Em 3 ordens. Então você tem que estar psicologicamente preparado para isso, ou seja, você tem que conhecer o seu sistema para saber como utilizar ele. Um sistema que tem um average loss baixo e um average win alto, uma taxa, quando ganha muito, quando perde pouco, você tem que saber que ele vai ter uma taxa de acerto baixa. Mesma coisa ao contrário, você tem uma taxa de acerto alta, você de vez em quando vai levar um stop maior. Então, ou seja, você tem que estar preparado para isso, né? E por isso que o ideal é sempre o conjunto de estratégias, porque se você tem algumas estratégias que erra bastante, mas quando ganha muito, outra que acerta com frequência, mas quando perde mais, e você faz um mix, você acaba tendo algo bem equilibrado. Quando você usa uma única estratégia, psicologicamente é muito mais difícil você suportar isso. E a maior parte dos traders perde dinheiro por questões psicológicas, tá? Eles têm um bom sistema na mão, eles não conseguem ganhar dinheiro com um bom sistema na mão. Eu vejo isso várias e várias. Fiz esse erro por vários anos, né, ao longo dos meus mais de 10 anos no mercado financeiro, quando eu comecei. E hoje isso, né, hoje logicamente eu sei disso, isso fica muito claro para mim, não só porque eu cometi esse erro, mas também porque eu vejo centenas e centenas de alunos cometendo os mesmos erros, né? E mesmo que às vezes você falhe, às vezes a pessoa tem que errar primeiro para depois realmente entender o conceito, a ideia, mas de repente você já pode absorver isso de cara, tá? Ou se você já opera no mercado, você entendeu, absorver ficar presente para esse conceito e entender que o mercado funciona assim. Então você tem que, se você fez a diligência para escolher uma estratégia, fez backtest, já usa ela em conta real, ou alguém já tem um histórico dessa estratégia e você resolve utilizar, você tem que entender como ela funciona para você projetar como que ela vai funcionar para frente, e você tem que estar confortável com aquela taxa de acerto, que seja alta ou baixa, porque senão você vai sempre mudar de sistema. Tem gente que aí leva vários stops seguidos, vai para outro sistema, vai para outro sistema. Como todo sistema leva stop, acaba que vai de sistema em sistema, de setup em setup,
e nunca chega a lugar nenhum, nunca tem resultado, nunca tem consistência e acaba desistindo de operar no mercado financeiro. Tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir, comentar, compartilhar. Tem várias dicas no meu canal no YouTube do Investidor de Sucesso, minha fanpage no Facebook, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.